Fala, investidores do meu Brasil, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos ao canal Kleber Invest. Hoje iremos falar sobre RBVA11, fundo de investimento da Rio Bravo. Relatório gerencial desse fundo hoje, vamos ver aqui algumas coisas nele. Estamos aqui também no Status Invest para ver alguns números dele sobre esse fundo. E já quero te pedir fazer aquele pedido que costumeiramente tenho feito para todos vocês. Gente, você já é inscrito aqui no nosso canal? Se você não é, embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Inscreva aí, nos ajude a levar esse canal mais para frente cada vez mais, tá bom? Para você não custa nada, mas para a gente é de grande importância. Lembrando que esse relatório gerencial é referente a fevereiro de 26, é o último relatório gerencial desse fundo. E a pergunta de 1 milhão, né? Que todo mundo já quer saber, todo mundo pergunta, você vê pipocando na internet. A recuperação judicial do Pão de Açúcar afeta o RBVA11? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A pergunta da vez é essa. Vamos ler esse relatório gerencial, ver alguns números aqui e ver o que podemos responder. Dividendo yield desse fundo, R$ 10,94. Valorização dos últimos 12 meses, 37 centavos, 37%. Valor atual dele, 9,87. Mínima nas últimas 52 semanas, 7,08. Máxima, 10,37 nas últimas 52 semanas. Quem comprou esse fundo ali em meados de mês 3 por ali, olha a valorização que está, gente, quase 40%, né? Aí tem muita gente que chega e pergunta: ah, mas o fundo paga só 1% por mês. Gente, se você comprar o fundo na data certa, olha aqui, ó, valorização nas últimas 12 meses, 37%. Se você comprar na hora certa, se você não comprar o fundo com ágio, se você pegar o fundo na hora, se você guarda a sua reserva de oportunidade, se não tem nada para você comprar agora, ponha isso na sua mente. É para isso que serve a reserva de oportunidade. Olha o lucro que você teria desse fundo agora, quase 40, quase 50% você teria de lucro nesse fundo. Então, 10% nos últimos 12 meses, quase 11, né? E 37, mais de 37% nos últimos 12 meses. Está vendo a importância de você estudar e você ver? Olha aqui a valorização, o P sobre VP desse fundo 0,9, ou seja, está com 8% de desconto. Valor patrimonial 10,71, está sendo negociado a 9,87. E o patrimônio desse fundo mais de 1 bi e 672 milhões. Liquidez diária quase 2 milhões. Último rendimento 9 centavos. Data base 27/2, pagamento 13/3. Acabou de pagar. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no relatório gerencial desse fundo. Não vamos perder muito tempo, um relatório bem enxuto. Vamos entender aqui alguns números desse fundo aqui e ver se você gosta ou não, se você tem em carteira ou não. Já deixa para mim aí nos comentários se você tem em carteira ou não esse fundo aqui. É um fundo com 72 imóveis, vacância, tem vacância, tá bom? Ó, 6,9% de vacância física, tá? 19 inquilinos diferentes, lembrando que um desses aqui é o Pão de Açúcar. 288.191 metros de área bruta locável. 2,1 milhões de volume médio diário negociado, que a gente viu lá no Status Invest, né? E a média dos seus contratos, 5,5 anos. Sexta emissão acabou de acontecer, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar de emissões, porque eu não gosto de emissões. Tá? Nós vamos ver mais para frente aí. Essa emissão ela foi a 10 e uns quebrados, 10 eu não me recordo, mas vou ver se eu acho mais para frente, eu vou falar para vocês aí. Mas o fundo está sendo negociado a 9,87. Por que eu vou comprar 10 e alguns quebrados? Vamos ver mais para frente aí. Agora, o destaque do mês é a venda do imóvel em São Gonçalo, tá? Que ele vendeu por 7 milhões, com TRI de 10,65 ao ano, reforçando a reciclagem do portfólio e a saída da cidade de São Gonçalo. Informe de rendimento, aí gente, o imposto de renda deve começar nos próximos dias aí, né? E o informe de rendimento dele ele já está dizendo que está disponível no portal. Se você vai fazer a declaração e você é obrigado a fazer, principalmente você que tem cotas de fundos imobiliários, você que tem ações, você que tem conta aberta em corretoras de imóveis, você que investe na B3, você é obrigado a fazer, então já se atente a isso aí. Aqui ele fala sobre a distribuição ele obteve um resultado de 0,71 centavo por cota, mas distribuiu 0,9, mantendo o guindaste de 0,9 centavos ali de distribuição. É importante, mais para frente nós vamos entender por que ele distribuiu 0,9
mas ele só arrecadou 0,1. Perfeito? Aqui ele fala sobre a venda do imóvel de São Gonçalo, tá bom? O fundo reduziu a exposição no setor bancário de 23 para 22,7. Isso é um trabalho bem ativo que ele está fazendo, né, na distribuição, de diversificando o seu portfólio, né, principalmente o setor bancário, que é um setor que está fechando muita agência bancária com a questão de home office, com a questão dos bancos, das fintech, né, online. Então tem distribuído bastante. Isso é muito interessante para quem é cotista do fundo, distribuir cada vez mais a sua locação e não ficar concentrado muito no setor bancário, tendo em vista que algum tempo atrás era o seu maior investimento era em setor bancário. Aqui ele fala sobre a sexta emissão que eu falei para vocês aqui, ó. Apesar que já finalizou essa emissão, mas 10,68. Por isso que eu sou contra comprar cota em emissão. Eu não gosto. Ah, que gosto, eu não gosto. Essa é a opinião minha, aqui do Kleber do canal, eu não gosto. 10,68, 9,87. Alguém que gosta de emissão, explica para mim aqui nos comentários qual que é a vantagem que você vê em comprar cotas na emissão. Eu vou adorar ler o teu comentário. Vamos dar uma olhada aqui mais sobre o que nós temos aqui. RBVA 11. Vamos ver aqui mais algo. Ele vai falar sobre a notificação que o Santander mandou para ele, que ele recebeu agora, sobre no mês de fevereiro, no final de fevereiro, o fundo recebeu a notificação do Santander informando a intenção de desocupar o imóvel Mateu Bay, iniciando o aviso prévio de 180 dias. Então, é importante você saber, ó, mais o imóvel aqui vai ficar vazio, tá? Iniciamos os esforços de comercialização imediatamente com foco em preservar o nível de renda do portfólio e o guindaste para o semestre permanecer inalterado. O que ele está dizendo? Se tiver alguma alteração, ele vai informar. E aqui ele fala sobre o Pão de Açúcar, ó. Chegamos, Pão de Açúcar. Que ele já diz, ó, o GPA representa aproximadamente 8% da receita do fundo, tá vendo? 8% da receita do fundo vem do Pão de Açúcar, é oriunda do Pão de Açúcar, 8%. Então, é importante, gente, a diversificação. Por isso que eu sempre falo, o Pão de Açúcar é uma das maiores empresas, né, no setor de comércio varejista aí, né? E ela está passando por dificuldade comercial. Mas é muito importante, eu até soltei um vídeo curto aqui, depois dá uma olhada aí que você vai ver, eu falo sobre essa recuperação judicial do Pão de Açúcar, ela é para os fornecedores, tá bom? Ela está negociando com os fornecedores. O RBVA, ele não é fornecedor do Pão de Açúcar, ele faz a locação do imóvel do Pão de Açúcar, tá? Então, inclusive aqui ele fala sobre isso. Tá, ó, importante esclarecer que tal recuperação não afeta o fundo, conforme consta no fato relevante. O fundo é o plano é com os credores, sendo que a linha de fornecedores está inicialmente preservada. Do lado do fundo, temos acompanhado temas e perto de mantido contato com a companhia. O retorno que recebemos aponta a questão essencial financeira e relacionada à estrutura do capital da companhia e não à operação. E não há sinais de risco imediato de inadimplência de aluguel. Tá bom? Então fique atento com o que você acompanha. Acompanhe aqui o canal Kleber Invest aqui, ó. Nós estamos sempre soltando para vocês aí informação, mas informação consistente, que nós vamos buscar na fonte. Não ficamos aí plantando informação na internet, pegando informação na internet, porque isso não tem cabimento para você. Então tenha cautela. Não se precipite com as cotas que você tem do RBVA. Não saia vendendo a qualquer preço. Não faça isso, não faça isso. Tenha calma, tá bom? Vamos seguir aqui, um pouco mais para frente aqui. Aqui ele fala sobre o RE de resultado dele aqui. Resultado imobiliário 13 milhões, despesa 3 milhões. Ficou com resultado de 11 milhões e 86 mil. Resultado distribuído 14 milhões. Resultado por cota foi 7 centavos e 1, tá vendo aqui? Mas ele distribuiu 9 centavos. Por que ele distribuiu 9 centavos? Porque ele tem resultado acumulado aqui, meus queridos, ó. Ele ainda tem 0,026 de resultado acumulado, tá bom? Então, ficou bem claro aí para vocês, né? Vamos ver se tem mais algo interessante aqui, mas eu acredito que do RBVA seja isso.
Esse é o relatório do RBVA, um relatório bem enxuto. Aqui ele fala sobre o número de cotistas deles, ó, que tem crescido bastante, tá vendo? Está em 92.023. No status investe aqui diz que está em quanto? 92.023, tá vendo? Tá bem atual. Aqui é a tipologia dos seus contratos, né? 18% aqui em imóveis varejo, 80% em imóveis varejo, 3% shopping, 6%, 0,6% FIIs, certo? E são os imóveis que ele fala, a vacância que ele tem aqui, ó, 11 imóveis vagos, que é a vacância que ele tem. Que é a alocação que ele tem em FIIs, tá? De shopping estratégico que eles têm, tá bom? LASC 11 e SHPH 11. São porcentagem bem pequena do seu PL, né? Vamos ver aqui, aqui ele tem alguns imóveis aqui em São Paulo, acredito que muita gente deve conhecer, esse aqui na Oscar Freire aqui, ó, quem não conhece é Oscar Freire, né? Oscar Freire bem conhecido ali perto do Trianon Máximo, também tem um imóvel dele ali. Na Rebouças tem mais um ali, o Pão de Açúcar da Rebouças ali é dele. E aqui a Porto Belo, né? Na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que inaugurou agora, né? E tem mais um ali na Paulista, perto do metrô Brigadeiro. Ali tem dois, na verdade, né? Tem mais um, tem um do lado de outro. Perfeito? Acho que é isso, gente. RBVA 11, é isso aí. Que ele fala, ó, Pão de Açúcar 9,3% do... Mas aqui, gente, é locatário, porcentagem do ativo. Mais embaixo aqui ele vai falar do Pão de Açúcar 8,2% do patrimônio, tá bom? Aqui, ó, do patrimônio do fundo, tá bom? Receita por locatário, tá bom? É isso? RBVA é isso aí, gente. E aqui é a alavancagem dele, né? A alavancagem que ele tem, 11%. Relação à alavancagem de patrimônio líquido, tá vendo? 11% é a alavancagem do fundo. Do meu ponto de vista, nada a se preocupar por enquanto. Perfeito? Rapaziada, chegou até aqui nesse vídeo? Se chegou, se inscreve aqui no canal. Porque se você chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E o YouTube vai entender que você gosta. E toda vez que lançarmos algum conteúdo aqui, você vai receber em primeira mão. Beleza? Abraço, gente. É isso aí.